Bom dia, tudo bem? Espero que esteja tudo bem contigo, com a tua saúde, com a tua família e com os teus projetos. Passando para desejar um ótimo dia na presença do Senhor, agradecido a Ele por tudo quanto tem sido e por tudo quanto tem feito. Também passando para deixar o nosso devocional, e hoje o nosso devocional, prazer pela lei do Senhor. Ou seja, Salmos, Salmos 1, verso 1 e 2, diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Verso de número 2: Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aqui nós temos os conselhos do salmista para que tenhamos uma vida íntegra e em conformidade com a palavra de Deus. Há muitas propostas no nosso cotidiano que visam única e exclusivamente nos afastar, nos colocar em conflito com Deus. Obviamente que neste conflito quem sai perdendo somos nós. Deus sem nós é Deus, Deus sem nós é Deus e nós sem Deus não somos ninguém. Ou seja, Deus vai continuar sendo Deus sempre. Porém, nós temos um manual que, apesar de muitos segmentos querer mudar, utilizar conteúdos paralelos para justificar as suas crenças, não existe nada além da palavra de Deus. Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz que ainda que o anjo do céu descesse e trouxesse outro evangelho, que não este evangelho seria anátema, maldito, digno de reprovação. Então, precisamos observar a palavra do Senhor. E aqui o salmista começa dizendo para não andar segundo o conselho dos ímpios. O conselho dos ímpios traz prejuízo, afasta de Deus. Segundo, não se deter no caminho dos pecadores, aqueles que estão exalando o cometimento de pecados, esperando uma oportunidade para cometer erros, afrontar a verdade bíblica. E, por fim, aqueles que não se assentam na roda dos escarnecedores, aqueles que zombam. Hoje, nós temos a oportunidade de falar do grande amor de Deus. João 3,16 diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E hoje nós precisamos nos aproximar cada dia mais de Deus, porque ainda que o amor falhe, aliás, o Senhor Jesus disse, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriaria. E o que nós assistimos nos nossos dias é justamente isto, o amor se esfriando e muitos procurando achar textos bíblicos para justificar a afronta e o confronto no sistema religioso. Nós não estamos aqui para viver a religiosidade. Precisamos da religião, o religare, para poder servir a Deus, mas a religiosidade mata o homem. A religiosidade não permite o homem enxergar o conteúdo da palavra do Senhor. E aí, hoje, nós somos convidados a meditar na lei do Senhor, ter prazer na lei do Senhor. E o verso de número 2, aqueles que se ausentam do primeiro versículo, ou seja, aqueles que se afastam da roda dos escarnecedores, aqueles que não aceitam os conselhos dos ímpios, aqueles que não se detêm no caminho dos pecadores e têm prazer na lei do Senhor, estes irão pelo caminho da prosperidade, estes irão pelo caminho da intimidade com Deus, e muito mais do que isto, eles vão para a análise pormenorizada da palavra do Senhor. Meditar é se debruçar na palavra de Deus, é procurar extrair da palavra do Senhor a verdade única, não a verdade que o homem interpreta, porque hoje há muitas interpretações. Há hoje uma proposta que tem sido batido tanto
nesta questão quando Jesus conversa com Pedro, e Pedro, no capítulo 16, verso 18 de Mateus, Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É um debate, uma fala que Jesus está tendo com Pedro, dizendo, tu és Pedro, mas sobre esta pedra que sou eu, estou edificando a minha igreja. Porque edificar a igreja sobre Pedro é edificar a igreja em algo muito frágil. Aliás, o contexto que às vezes muitos não leem, logo em seguida, o mesmo Pedro que disse, tu és o Cristo, filho de Deus, do Deus vivo, e Jesus o elogia, passa um pouquinho depois de Jesus dizer para ele, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mais abaixo, Jesus diz que ele deveria ser entregue nas mãos dos homens para morrer. E Pedro diz, não, jamais, Senhor. E o Senhor põe a mão no peito de Pedro e diz, para trás de mim, Satanás. Ou seja, o mesmo que diz que Cristo era o Filho do Deus vivo, agora tem, pelo Senhor, repreendido a prática satânica, querendo impedir Jesus de ir para o sacrifício, que é o que aconteceu, o sacrifício que nos resgataria. E quanto te darei as chaves, tudo quanto desligar, ou seja, a igreja, ela tem este papel de analisar, de ligar e desligar. Aliás, será que desligar, o que é desligar? Qual é a raiz original para desligar? Então, veja, a igreja, ela tem esse papel. Outro sim, Jesus, em nenhum momento, diz, olha, esta é a igreja fulana de tal que eu estou edificando. Estou dando um estatuto para esta igreja. Não, Jesus nunca deu estatuto para igreja nenhuma. Jesus estabelece a sua igreja nele. Aquele que obedece a sua palavra, aquele que pratica a sua palavra, ele vai buscar em Deus o seu cuidado. Um grande abraço, Deus nos abençoe. Tenha prazer pela lei do Senhor. Medita na lei do Senhor. Quando alguém trouxer algo duvidoso, vá para a palavra, vá para a Bíblia. A Bíblia é quem vai te orientar. Ah, mas as igrejas que surgiram hoje já pegaram a Bíblia pronta. Ué, que bom que pegaram a Bíblia pronta. Interessante que quem formatou a Bíblia nos 66 livros ou 73 que queiram, seja ela qual for, mas a mais tradicional de 66 livros, não colocou nenhuma placa de igreja, não colocou nenhuma denominação, não colocou em nenhum lugar que Jesus ou os apóstolos deram um estatuto específico. Esta é a única igreja, a única e verdadeira igreja. A única e verdadeira igreja é aquela que faz a vontade de Deus, é aquela que coloca o seu evangelho na prática e não distorce os seus ensinos e nem procura torcer os versículos a bel prazer. Deus abençoe.